Amós, capítulo de número 8, versículo de número 11, vai dizer-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como é nosso costume, eu convido a igreja a repetir após mim mais uma vez o versículo de número 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aleluia. Coloque a Bíblia no teu assento. É momento de falar com Deus. Senhor amado e Pai querido, Deus santo e todo-poderoso, estamos felizes, ó Deus, porque mais uma vez nos reunimos neste santo lugar para cultuar ao Senhor. E nesta manhã já podemos falar contigo em oração, já podemos também louvar, exaltar e engrandecer o seu nome, através dos louvores que aqui foram entoados a ti. E agora a tua igreja espera receber uma palavra, não uma palavra que nasceu no coração do homem, não uma palavra, meu Deus e meu Pai, que vai vir do pregador, mas uma palavra que nasceu primeiramente no coração do próprio Deus. E por essa razão, ó Pai, nós queremos nesse momento lhe pedir que o Senhor venha agora abrir os nossos ouvidos espirituais, abrir, ó Pai, o nosso entendimento, para que nós possamos não apenas ouvir, mas entender a mensagem que o Senhor tem preparado a cada um de nós, e que esta palavra, ela seja como alimento para a nossa alma, combustível para a nossa fé, e como uma bússola, ó Pai, que nos aponta o norte, nos mostra o caminho da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nesse momento, Senhor, eu me coloco diante de Ti como um simples servo que sou e lhe peço, usa-me, ó Deus, como instrumento em suas mãos, para pregoar a santa e poderosa palavra do Senhor. É o que nós lhe pedimos, ó Pai, e desde já lhe agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Agora eu te convido a dar a mais forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A igreja pode tomar o seu assento. Fiquem todos à vontade. Isso. Louvado seja o santo nome do Senhor. Livro do profeta Amós. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, no livro do profeta Amós, e nós vamos entender um pouco melhor o contexto no qual viveu aquele profeta, nós vamos ver que o profeta Amós, ele viveu no tempo do reinado do rei Jeroboão II. O rei Jeroboão II, ele foi um rei que reinou sobre a nação de Israel, o reino do norte. Nessa época, a nação de Israel já havia se dividido em reino do norte e reino do sul. E a Bíblia vai nos mostrar que o reinado do rei Jeroboão foi um reinado próspero financeiramente. Foi um reinado em que inclusive a nação de Israel também conseguiu estender um pouco mais o seu território, cresceu, ficou mais forte. No entanto, o reinado do rei Jeroboão, apesar de ter sido um reinado aparentemente próspero para alguns, para outros foi um reinado onde a nação de Israel tinha muitas pessoas vivendo na miséria. Pastor, como assim? Estamos falando aqui a respeito da desigualdade social. Assim como nós conseguimos enxergar, inclusive nos dias de hoje, no nosso país, onde nós vemos uma pequena classe muito rica,
rica, poderosa, com poder aquisitivo elevado. Nós vemos uma grande massa com poder aquisitivo reduzido, pessoas que não têm acesso àquilo que os ricos conseguem ter acesso financeiramente falando. E era o que estava acontecendo no reinado do rei Jeroboão II. No entanto, os problemas que eles enfrentavam não se referiam apenas à desigualdade social, mas também a uma superficialidade espiritual. A nação de Israel, espiritualmente falando, estava vivendo de uma forma muito superficial, sem se aprofundar na busca ao Senhor, na adoração ao Senhor. E aqui eu abro um parênteses para dizer algo importante, que nos dias de hoje também não é muito diferente. Quantos não são aqueles que têm vivido uma superficialidade espiritual? Pastor, seja mais claro no que o Senhor está querendo dizer com superficialidade. Vamos analisar, por exemplo, um rio. A superfície é a parte que está ali em cima das águas. No entanto, quando nós mergulhamos e nós vamos para a profundeza daquele rio, nós chegamos em áreas mais profundas. E assim é na nossa vida espiritual. Muitos vivem na superfície, apenas no básico, apenas naquilo que é o trivial, digamos assim. No entanto, existem outros que se aprofundam, existem outros que mergulham espiritualmente falando, fazem uma entrega maior ao Senhor, se dedicam mais às coisas do alto. A nação de Israel estava vivendo na superfície, sem profundidade. E Deus levanta agora o profeta Amós para profetizar sobre a nação de Israel, profetizar sobre aquele povo que não estava se aprofundando, não estava buscando como deveria ao Senhor. Quando nós chegamos no capítulo 8, versículo de número 11, que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Interessante que aqui a palavra do nosso Deus está fazendo uma ilustração da palavra de Deus com o pão e com a água. Pastor, como assim? O pão é aquilo que nos alimenta, é o alimento que nós ingerimos. A água é o que sacia a nossa sede. Interessante que nós não podemos viver nem sem o pão e nem sem a água. Como assim, pastor? Nós não podemos viver nem sem beber e nem sem comer. É necessário, é essencial para a sobrevivência. Nós conseguimos ficar alguns dias sem se alimentar, conseguimos ficar também alguns sem ingerir água. Mas uma coisa é certa: quanto mais tempo ficamos sem beber água e sem nos alimentar, mais nós vamos nos enfraquecendo. Pegue uma pessoa que está sem se alimentar, pegue uma pessoa que está sem beber água, ela começa ficando desidratada, na sequência ela vai emagrecendo, e aquela pessoa vai aos poucos definhando. Existem algumas imagens muito fortes. Se os irmãos colocarem na internet, lá no Google, vocês vão conseguir ver crianças na África que passam fome, crianças na África
temática que estão desnutridas, que muitas das vezes não conseguem o básico para se alimentar, não conseguem o básico de água para ingerir. E quando nós vamos ver o corpo daquelas crianças, estão praticamente em pele e osso. E se assim continuarem, a tendência é vir a óbito, morrer. Espiritualmente, assim é também o homem que não se alimenta da palavra de Deus. Essa palavra, ela é alimento para a minha e para a tua alma. Ela é água que sacia a nossa sede espiritual. E sem ela, nós vamos cada vez mais nos enfraquecendo espiritualmente. O vigor vai indo embora. A disposição de buscar a Deus vai se esvaecendo. O ânimo para prosseguir vai diminuindo e a fé vai acabando. A Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, se nós não ouvimos, não lemos, não meditamos nessa palavra, a tendência é nos enfraquecermos espiritualmente. É por esta razão que a Bíblia vai nos falar que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É necessário que nós venhamos nos aprofundar. É necessário que nós venhamos sair da superfície e venhamos sim dedicar tempo para meditar na palavra de Deus, para se aprofundar nas sagradas escrituras. Interessante que cada dia que se passa, eu venho aprendendo que a palavra do Senhor, ela é tão rica, que nos mínimos detalhes que nós encontramos nas sagradas escrituras, nós conseguimos ver Deus falando aos nossos corações. Existem mensagens da parte de Deus ao meu e ao teu coração que estão muito nítidas, muito claras nas Sagradas Escrituras, mas existem outras que nós só conseguimos entender e absorver quando nós mergulhamos e vamos aos detalhes e analisamos letra por letra, palavra por palavra. E todas as vezes que nós nos dedicamos na meditação da palavra do Senhor, a nossa fé, ela é fortalecida. Eu já contei para os irmãos em outras situações que quando eu e a minha família estávamos na Bahia, estávamos eu, a minha mãe, a minha irmã, o meu pai já havia vindo para São Paulo. Nós ficamos 1 ano e 9 meses na Bahia e o meu pai aqui em São Paulo trabalhando para conseguir na sequência nos trazer também para São Paulo. E eu lembro que na época eu tinha 15 anos e eu fui trabalhar no negócio que nós tínhamos lá na cidade, uma barraca, que nós vendíamos cereais, arroz, feijão, farinha e assim por diante. E eu me recordo que diante da responsabilidade eu me preocupava, porque eu lembro que meu pai, antes de vir para São Paulo, ele falou assim para mim: filho, a partir de hoje você é o homem da casa. Enquanto eu estiver em São Paulo trabalhando, você vai estar aqui cuidando da sua mãe e da sua irmã. E eu senti o peso da responsabilidade naquele momento. E eu me apeguei ao que está escrito em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E quantas das vezes eu não meditei neste versículo? A bem da verdade, eu acredito que todos os dias, quando eu chegava no nosso negócio, eu abria a banca, depois que eu abria, eu pegava a Bíblia, que já ficava lá na banca,
eu abria a Bíblia e meditava, Isaías 41:10. A palavra do nosso Deus, ela é viva e eficaz. É como uma espada de dois gumes que vai na divisão entre a alma e o espírito. O que é capaz de ir na divisão entre a alma e o espírito? Só a palavra de Deus. É por essa razão que a palavra de Deus chega aonde o psicólogo não consegue chegar. A palavra de Deus chega aonde o psicanalista não consegue chegar. E a palavra de Deus, ela tem um poder de nos transformar de dentro para fora. A Bíblia vai nos contar que a palavra de Deus, ela é poderosa para discernir os pensamentos e julgar a intenção do nosso coração. E eu te pergunto mais uma vez, o que é capaz de fazer isso? O coração do homem, ninguém consegue sondar, a não ser Deus através da sua palavra. Se eu perguntar para você nesse momento, olhe para o irmão que está do seu lado e me diga o que está se passando no coração dele ou no coração dela, com certeza todos vão me dizer, pastor, eu não consigo fazer isso. Realmente, nós não conseguimos. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa para discernir os nossos pensamentos, julgar as intenções do nosso coração. A palavra do Senhor, ela não pode sair da nossa boca. A Bíblia vai nos contar que quando Moisés morreu e Josué foi sucedê-lo na liderança da nação de Israel, o Senhor, ele vem encorajar Josué, para que Josué não temesse, para que Josué não ficasse temeroso com a responsabilidade que foi concedida a ele. E entre as orientações que Deus dá para Josué, ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque assim farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Aleluia. E quando a Bíblia vai falar de prosperar o caminho, não está se referindo apenas a prosperar financeiramente. Nós temos o defeito de assimilar prosperidade sempre com riquezas. No entanto, a prosperidade é muito mais abrangente, como nós temos aprendido aqui. A prosperidade da parte de Deus para as nossas vidas é a completude em todas as áreas da nossa vida. Então a palavra de Deus, ela vai nos guiar por caminhos que nos levam à prosperidade, à completude em todas as áreas. Interessante que a palavra de Deus, a Bíblia vai nos falar também no livro dos Salmos, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando nós temos a palavra de Deus a nos guiar, é como se fosse uma lâmpada forte que estivesse indo à nossa frente, iluminando aonde nós vamos colocar os nossos pés. Imagine você andar em uma estrada escura, esburacada e com pedras, sem ter nenhuma iluminação. E quando eu digo nenhuma, é nenhuma mesmo, nem a iluminação da lua, porque eu me recordo que quando eu estava na Bahia e nós íamos com o grupo de evangelismo da igreja para a roça do meu avô, nós saímos da cidade em torno de 6 horas da tarde e íamos para a roça do meu avô em torno de 1 hora de caminhada. Chegávamos lá
à noite. Fazíamos o culto na fazenda, na casa dele, e depois voltávamos a pé para a cidade. E quando nós estávamos com a luz da lua, nossa, chega uma hora que você consegue enxergar tudo no caminho. Não é assim, amados? Mas quando não tem a luz da lua, meu Deus do céu, o homem que anda sem a palavra de Deus para iluminar o seu caminho, ele está andando em uma estrada esburacada, com pedras e em meio a trevas. Ele não enxerga aonde ele está pisando. Por essa razão que não são poucas as vezes que ele tropeça em pedras, que ele entra em buracos, que ele se esbarra em situações que estão na sua frente. No entanto, a palavra de Deus, ela é essa lâmpada forte, é esse farolete. E quem sabe o que é farolete entende o que eu estou falando. Farolete é um farol forte que ilumina longe e que nos ajuda a caminhar com segurança, nos ajuda a caminhar de forma assertiva, para que não venhamos cair nos buracos, tropeçar nas pedras e nem nos esbarrar naquilo que está na nossa frente. A palavra do nosso Deus, ela é necessária para a minha e para a tua vida. A palavra de Deus, eu costumo sempre falar, os irmãos já devem estar cansados de ouvir eu dizer isso, mas é como se fosse também um manual de instruções para a vida do homem. O manual de instruções, ele é necessário, ele é importante, para que nós venhamos saber utilizar aquele eletrodoméstico, aquele eletroeletrônico que você sempre sonhou em comprar e finalmente conseguiu adquirir. Sabe? Aquela TV de 60 polegadas, não, eu vou além, aquela TV de 75 polegadas que você sonha em colocar na sua sala. Aí você vai, realiza o sonho, Deus te dá condições, e chega você e não, você não chega com ela, alguém vem trazer para você, porque nem dentro do seu carro cabe essa TV. Ela é instalada na sua sala e você está lá todo feliz e orgulhoso, sentado no seu sofá com o controle na mão. Só que a gente é tão ansioso para usar, para usufruir, e eu estou falando de mim mesmo. Quando eu compro alguma coisa, eu já quero mexer, eu já quero colocar para funcionar, e às vezes a gente esquece de olhar o manual. No início está fluindo bem, mas chega um dado momento que você se esbarra com uma configuração que você não conhece. Afinal, essa TV é nova, é moderna. E agora? Como sair dessa situação? Como fazer aquela configuração para você usufruir ao máximo daquele bem que Deus te concedeu? Aí nós temos que nos render ao manual de instruções. Assim acontece com a minha e com a tua vida. Existem muitos que querem viver a sua própria vontade. Alguns até dizem assim: eu quero usufruir da vida, eu sou jovem, eu quero aproveitar ao máximo, vivendo do meu jeito, tendo liberdade. Que engano! Não sabe ele, não sabe ela, que não tem liberdade nenhuma nisso. Na verdade, ela, ele, não são livres, mas estão sendo como escravos do pecado. Estão vivendo algemados ou acorrentados pelos grilhões do inimigo, e fazendo não aquilo que eles acham que é o que querem, mas é o que o diabo quer que eles façam. É uma ilusão, é um engano, é uma mentira que o diabo conta para atrair muitos.
são poucos aqueles que caem nessa mentira. E quando menos esperam, estão acorrentados, presos no pecado, atrás das grades do mundo. No entanto, a palavra de Deus, essa sim, traz verdadeira liberdade. Sabe por quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo, a verdade é a palavra de Deus, que nos mostra o verdadeiro caminho de paz, de alegria, de liberdade, de vida com abundância. É a palavra de Deus. Essa palavra, ela precisa estar no nosso coração. A Bíblia, ela é uma ferramenta, espiritualmente falando, poderosíssima. No entanto, muitos não querem, outros não sabem utilizá-la. Por essa razão que nós precisamos mergulhar nessa palavra. Por essa razão que nós precisamos meditar de dia e de noite, como Deus falou com Josué. Imagine você com uma ferramenta em suas mãos. Principalmente para os irmãos, vão entender o que eu estou falando. Existe uma ferramenta chamada serra mármore, que muitos conhecem como maquita. Eu lembro que eu tinha um desejo enorme de comprar a tão famosa maquita, para ter em casa, cortar o que eu quisesse. Até que finalmente um dia eu comprei. E a primeira vez que eu liguei ela tem um tranco tão forte da potência. Se não me falha a memória, ela gira a mais de 11.000 rotações. É muito forte e é perigosíssima. Existem pessoas que não sabem manusear. Então até tem a ferramenta, mas não sabe como utilizar. E aí o que eu procurei fazer? Vi alguns vídeos na internet de como usar a maquita de forma segura, e assim eu fui aprendendo. Hoje eu corto até cerâmica. Esses dias eu fiz lá umas paredinhas para colocar a pia da cozinha em cima. Nós tínhamos um gabinete e o gabinete estava apodrecendo por conta de água que caía em cima. Você não sabe o que eu estou dizendo. A água vai pegando no gabinete, ele vai deteriorando, não é assim? E aí minha esposa falou: seria tão bom se a gente colocasse umas paredinhas aqui e fizesse como se fosse um gabinete, né, de alvenaria revestido com cerâmica. E eu falei, deixa comigo. Aí lá vai eu para a internet, YouTube, como assentar blocos, como aprumar uma parede, como nivelar isso, como passar o reboco e por fim, como revestir com cerâmica. E para a glória do Senhor, está lá, já tem quase um ano, e a esposa está feliz e satisfeita. Mas enfim, eu procurei aprender como fazer e aprender como utilizar as ferramentas. Eu não sabia nem usar uma colher de pedreiro, irmão Vanderlei. Eu não sabia nem como usar um prumo, irmão Vanderlei. E por conta disso eu aprendi. Não adianta apenas ter a ferramenta, tem que saber usar a ferramenta. Nós temos uma ferramenta, eu vou além, nós temos uma arma poderosíssima em nossas mãos, que é a palavra de Deus. Só que muitos não sabem utilizá-la, e por essa razão acabam ficando como presas fáceis para o inimigo, com ventos de doutrina, com heresias, com os famosos, não tem nada a ver, está todo mundo fazendo. E a pessoa muitas das vezes, por não ter se aprofundado na
Quando menos espera, uma coisinha pequena vai se tornando uma coisa grande. E a pessoa está enveredada no erro, no pecado. A Bíblia vai nos falar que o Senhor disse assim: o meu povo padece por falta de conhecimento. Olha que coisa séria, igreja do Senhor. O próprio Deus falando: o meu povo padece. O que é padecer? É sofrer, é morrer aos poucos. E por que isso acontece? Por falta de conhecimento. Então nós temos que conhecer as Sagradas Escrituras. Nós temos que nos aprofundar na palavra de Deus, até mesmo para que nós venhamos saber explicar a razão da nossa fé. Certa vez o apóstolo Paulo disse isso, que nós precisamos ser obreiros aprovados. E isso não se limita apenas a quem é obreiro, tá bom, igreja? Não se limita apenas ao pastor, é para todo cristão. Nós temos que ser como obreiros aprovados, que manuseia bem a palavra de Deus e que sabe explicar a razão da sua fé. Se alguém perguntar: por que você crê em Deus? Por que você crê em Jesus? Por que você vai toda quarta, sexta e domingo para a igreja? Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Nós precisamos saber explicar a razão da nossa fé. Para todo aquele que nos questionar, para todo aquele que nos perguntar, até mesmo para que nós possamos ganhar almas para Cristo Jesus, aleluia. Nós precisamos ser ganhadores de almas. E ganhador de almas não é só o pastor que faz o apelo no final do culto, não é só o obreiro, o levita que está em cima do altar, é para todo cristão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O ide do Senhor é para todos nós. Pregar a palavra de Deus a toda criatura é para todos nós. Como crerão se não houver quem pregue? E aí eu vou além. Como pregar se não conhecer a palavra de Deus? Mergulhe na palavra de Deus. Medite nas Sagradas Escrituras. Pastor, mas eu sou meio acanhado para falar. Eu sou um tanto tímido. Eu não sei se eu vou saber falar quando eu abordar uma pessoa, quando eu estiver no meio de uma conversa e eu perceber que surgiu a oportunidade para falar de Jesus. Ei, calma, medite na palavra e deixe que o Espírito Santo de Deus vai te usar. A pregação da palavra de Deus é algo muito interessante, porque o Espírito Santo, irmã Valdelice, vai fazendo com que nós nos lembremos daquilo que nós já lemos um dia, daquilo que nós já meditamos em algum momento na palavra de Deus. Os versículos que eu citei para os irmãos aqui no decorrer desta mensagem, nem todos eles eu li na noite de ontem, enquanto preparava essa palavra, não. Na realidade, a grande maioria deles eu li em outros momentos. Enquanto estou falando com os irmãos, o Espírito Santo de Deus vai inspirando. Diga isso, versículo tal, livro tal, e nós vamos entregando aquilo que o Espírito Santo de Deus vai falando aos nossos corações. No entanto, é necessário que nós venhamos meditar, fazer a nossa parte, e o Espírito Santo de Deus faz a parte dele. Aleluia. Eu me lembro de Jeremias, o profeta Jeremias, que
que alguns teólogos chamam ele de o profeta chorão, porque inclusive tem o livro, Lamentações de Jeremias. Pois bem, o profeta Jeremias, quando foi chamado, convocado por Deus para ser profeta em Israel, a Bíblia diz que Jeremias disse assim: ai Senhor, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. E Deus disse para Jeremias: não digas que tu és apenas uma criança, porque aonde eu mandar tu ir, tu irás, e o que eu mandar tu falar, tu falarás. Eis que eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Aleluia! É Deus quem te usa, é Deus quem me usa, e nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Mas a nossa parte é mergulhar, a nossa parte é se aprofundar, a nossa parte é deixar que a palavra de Deus ela venha surtir em nós o efeito que ela tem o poder para surtir. A palavra de Deus é viva e eficaz. Como pregador da palavra de Deus, como ministro do Evangelho de Cristo, pela infinita graça e misericórdia do Senhor, um dos textos que eu mais amo e que eu mais gosto de dizer é esse: a palavra de Deus é viva e eficaz. E todas as vezes que eu lembro que a palavra de Deus é viva e eficaz, o Espírito Santo de Deus aquece o meu coração, faz com que esta palavra queime dentro de mim, para que eu nunca pare de pregar esta palavra. E assim como acontece comigo, não vai ser diferente com você, meu irmão e minha irmã. Se deixe ser instrumento nas mãos do Senhor, se deixe ser usado por Deus para pregar esta palavra, para que você seja não apenas abençoado por Deus, porque a palavra do Senhor tem esse poder. A palavra do Senhor tem o poder de fazer com que nós sejamos abençoados, mas também tem o poder de fazer com que nós sejamos uma bênção, porque a palavra de Deus ela nos transforma, a palavra de Deus ela nos lapida, a palavra de Deus ela nos molda e ela nos coloca no prumo, espiritualmente falando, para que nós sejamos uma bênção para outras pessoas. Nós precisamos querer não apenas ser abençoados, mas ser bênçãos nas mãos do Senhor, bênçãos para a vida de outras pessoas, bênção para ganhar almas para Cristo e para fazer o nome do Senhor conhecido. É assim que o Evangelho tem crescido há praticamente 2000 anos. É através do boca a boca, é através das pessoas que ouvindo replicaram, contaram para outras, e aquelas outras contaram para outras, e assim sucessivamente o Evangelho de Cristo foi sendo disseminado, espalhado por todo mundo e ganhando cada vez mais almas para Cristo Jesus. No entanto, versículo de número 11: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Pastor, o que Deus está querendo dizer com isso? Hoje eu e você temos a oportunidade de ouvir, de meditar, de se aprofundar, mas não vai ser sempre assim. Vai chegar um dia em que muitos vão querer, mas não vão poder ter uma Bíblia em suas mãos, ter a palavra de Deus sendo divulgada para que ele ouça, para que ele receba. Hoje nós vivemos em um país que, pelo menos
na Constituição diz ser laico. Então nós temos a liberdade de andar com a Bíblia debaixo do braço, se assim quisermos. Eu sei que hoje alguns dos irmãos gostam de andar com a Bíblia no celular e não tem nenhum problema com isso. Porque o mais importante não é necessariamente um livro, mas é a aplicação dele em nossas vidas. Então não importa necessariamente se está escrito no papel ou se está na tela do seu celular. O importante é você se alimentar do conteúdo. Aleluia. Então hoje nós temos a liberdade de dizer: eu sou cristão, eu sou evangélico, eu amo a Jesus, vem conhecer Jesus comigo. Você tem a liberdade de falar isso, mas chegará o dia em que não será assim. Chegará o dia em que isso não será mais possível. Então busque a Deus hoje, medite na palavra de Deus hoje, mergulhe hoje, pregue hoje, fale de Jesus hoje, se deixe ser uma bênção nas mãos do Senhor hoje. Vamos saquear o inferno e povoar os céus. Aleluia. Eu quero te convidar nesse momento a dar uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Se alimente dessa palavra, sacie a sua sede com esta palavra, porque ela é abundante em nossas vidas. Amém, amados?